Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa tarde a todos. Nesta noite de sexta-feira, traremos um estudo sobre Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da nossa casa, em continuação ao programa de estudos desenvolvidos pela internet. As palestras que transcorreram durante todo o período em que a casa permaneceu fechada e que prosseguem agora nesse dia, que é a sexta-feira. Vamos fazer, então, a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, nós te buscamos em oração. Te rogamos, Senhor, que nos permita um bom desenvolvimento desse estudo, para que todos que nos assistirem possam refletir na trajetória desse espírito elevado que tem nos ajudado a todos, que tem permanecido aqui na Terra para auxiliar a todos os que sofrem. Que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia, e que assim seja. Então, falaremos nesta noite da trajetória de Bezerra de Menezes. E vamos começar falando de um episódio que se encontra no livro Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone Pereira, do espírito Leon Tolstói. Nessa obra, ele faz referência ao capítulo 17 de São Lucas, trazendo a passagem de Zaqueu, o chefe dos publicanos de Jericó. Então, narra Leon Tolstói que, tendo chegado ao plano espiritual, desencarnado, ele trouxera para a vida no além o desejo sincero de aprender a amar e servir o próximo. E que se penitenciava por não ter sido tão fraterno para com os outros como desejara. Um dia, então, ele rogou a Deus a piedade de lhe proporcionar oportunidades de um aprendizado de legítimo amor ao próximo. Pôs-se, então, a passear pelo espaço ilimitado. E ele, nessas andanças dele pelo plano espiritual, vendo as belezas do mundo espiritual, ele se deparou com um local que parecia um deserto, mas com notas de grande beleza, com cores variadas, e percebeu à distância um grupo que se reunia em torno de um mestre. E se sentavam os discípulos, à moda oriental, em torno daquele mestre. E o mestre, o suposto mestre, que possuía as feições orientais também, umas feições bíblicas, né? As feições de um antigo mestre judeu, ele falava para os seus discípulos. Então, ele foi se acercando, se aproximando e acabou se sentando ali também naquela roda, o que ninguém o impediu. Então, parecia que que ele havia sido atraído ali para aquele local, porque ele necessitava daquilo. E ele ouviu o mestre contar que ele fora Zaqueu, aquele chefe dos publicanos,
que em Jericó, quando Jesus visitou, ele, sendo de baixa estatura, subiu numa figueira brava, né? Subiu num sicômoro para ver a Jesus. E, quando Jesus passou por ele, voltou-se para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém cear na sua casa. Então, Zaqueu, muito feliz, acolheu o mestre e ofereceu para ele aquela ceia na sua casa. E lá, depois de dialogar com Jesus, de muito ouvir o mestre, ele diz: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, lhe restituo quadruplicado. Então, ele foi tocado pelo contato, pela presença do mestre. E ali relata o espírito que estava ali falando para Leão Tolstói e os demais discípulos, que ele, depois do drama da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele passou a seguir os discípulos. Passou a seguir os apóstolos de Jesus ali à distância. Não tinha muita coragem de se apresentar, de se aproximar, pelo seu passado como fariseu. A gente sabe que os fariseus eram mal vistos pelos judeus por serem cobradores de impostos, pessoas que haviam adquirido dos romanos, o dominador, o direito de cobrar impostos dos seus compatriotas judeus. Então, eram muito mal vistos. Então, relata Zaqueu que ele, de fato, ele deu aos pobres metade dos seus bens e acertou as suas dívidas com aquele que ele eventualmente tivesse prejudicado. Então, seguindo os discípulos, ele foi ouvindo as suas exposições, foi ouvindo as suas palestras e foi aprendendo mais. E ele ficava, no entanto, ainda com um vazio, se sentia incompleto, porque ele só acompanhava os discípulos, mas ele gostaria de trabalhar mais. Então, um dia, sabendo que Paulo de Tarso estava na cidade de Jerusalém, né, muitos anos depois, ele procurou Paulo, expôs a ele a sua situação, e Paulo o aconselhou da seguinte forma, diz para ele assim: Tu, que possuis noções da prática da beneficência, porque já havia mais ou menos praticado antes do teu encontro com o mestre, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Então, Zaqueu diz assim para eles: de tais conselhos fiz então meu lema. E, além dele ficar um admirador de Paulo, ele diz que o segue até hoje, né? Que estuda as cartas de Paulo, que mira-se nos seus exemplos. Então, Zaqueu, em vez de só ouvir falar no mestre, ele relata: pus-me a falar eu mesmo dele e da sua doutrina, pois eu o conhecera, estava devidamente informado a seu respeito. E aí ele diz umas coisas muito belas. Ele diz assim: e se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas, com exposições a respeito dele. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados. Se não expulsei demônios, é certo que combati o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas mulheres, com a indiferença dos próprios filhos na prática do bem. E aí ele finaliza: encontrei então, dentro de mim próprio, aquele reino de Deus que ele anunciara. Encontrei-o na paz do dever cumprido
que me embalava o coração. Então, esta foi a experiência de Leon Tolstói, narrando esse encontro maravilhoso com esse espírito, que havia sido Zaqueu à época de Jesus, e que no plano espiritual era um mestre que ensinava para os espíritos mais novos, para os seus discípulos. Mais tarde, em Roma, por volta do ano 217, num episódio que é narrado lá no livro Ave Cristo, esse mesmo espírito reaparece, dessa vez envergando a personalidade de um cristão das Gálias. Toda a história começa com o espírito Quinto Varro, que se encontra desencarnado. Ele está lá na região de Roma e procura um mentor espiritual e diz a ele assim: eu quero reencarnar. E o benfeitor diz com ele assim: mas você, Quinto Varro, você não precisa. Você pode permanecer aqui no plano espiritual, onde será mais útil, trabalhando. Então o mentor mira Quinto Varro profundamente e diz assim: ah, já sei, é por causa do seu filho. E ele diz: sim, eu quero reencarnar para levar o meu filho para o Evangelho. E o Espírito diz para ele assim: mas isso será inútil. Ontem mesmo vi o seu filho lá no circo romano, envolvido como desencarnado nas questões dos jogos, das apostas. Ele está preso às baixas atrações materiais. Então, você não conseguirá. E o Quinto Varro diz: mas mesmo assim eu desejo reencarnar. E o Espírito então diz para ele assim: então eu te concedo 100 anos para essa tentativa. Então, ocorre a reencarnação de Quinto Varro. Ele tem um filho chamado Tassiano, e em Roma, ele é um espírito que, apesar de cidadão romano, ele não possui propriedades. E ele descobre a duras penas que, à época, não existia como se fosse uma classe média em Roma. Há os senhores e aos servos, senhores e escravos. Então, ele trabalhava para um romano rico e influente. E, numa certa noite, Quinto Varro convida a sua esposa para ouvir uma das vozes mais autorizadas do movimento cristão nas Gálias. As Gálias, nós sabemos que é a região onde hoje se situa a França. E talvez porque a mulher silenciasse, Quinto Varro prosseguiu: refiro-me a Apio Corvino, o velho pregador de Lyon. A cidade de Lyon, que à época se chamava Lugdunum. Ele foi contemporâneo de Átalo de Pérgamo, herói entre os mártires gauleses. Por que mártires? Porque em Lyon os romanos haviam feito uma grande perseguição contra os cristãos, promovendo uma grande matança. Então, a esposa não quis ir naquele encontro com aquele pregador antigo de Lyon, Apio Corvino. Tassiano foi sozinho. No crepúsculo, Quinto Varro foi até a casa de Lísipo de Alexandria, que ficava na estrada de Ostia, a estrada entre Roma e o seu porto. Lá, Corvino trazia as reminiscências das perseguições aos cristãos no ano de 177. Os tormentos dos cristãos lioneses eram narrados minuciosamente pelo nobre visitante. Edificado com tudo isso, Quinto Varro tornou a sua casa. E qual não foi a sua surpresa quando ele surpreendeu a esposa,
que o traía com Opílio Vetúrio, o seu patrão. Ele teve ímpetos de cometer uma violência naquele momento, mas ele se lembrou de Jesus e não fez nada, ele se retirou. Mais tarde, conversando com Corvino, este o demoveu de qualquer intuito de vingança. Ele diz assim para Quinto Varro: Varro, aceitaste o evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor ou para que te convertas em servidor de Jesus? Oh, sem dúvida, se alguma coisa aspiro no mundo, é ao ingresso nas fileiras dos escravos do Senhor. Então, Corvino diz para ele assim: então, meu filho, cogitemos dos desígnios do Cristo e ouvidemos nossos desejos. Logo em seguida, Opílio Vetúrio, que era o patrão de Varro, planejou enviá-lo em uma viagem marítima a Cartago, com o intuito de matá-lo. Para isso, contratou um mercenário, um soldado, Flávio Súbrio. O pretexto da viagem era levar uma mensagem ao procônsul romano, tendo em vista as perseguições aos cristãos de Cartago. Quinto Varro anunciou a sua decisão de partir. E Corvino, que estava sem recursos para voltar a Lyon, pediu a ele uma carona, que o levasse no barco. Por que não irmos juntos? E assim foi feito. Quinto Varro levou junto Corvino na viagem. Então, conversando na viagem, esse ancião das Galhas falou detalhadamente com Corvino sobre a igreja de Lyon. Falou quais eram seus planos. Ele se propunha a consolidar ali um vasto movimento de assistência social em nome do Cristo. Os prosélitos não admitiam a fé inoperante. A igreja, no entendimento deles, devia enriquecer-se de obras práticas. Uma diretriz que a gente procura seguir até hoje no movimento espírita. À noite, no barco, ele foi procurado por Flávio Súbrio. E o mercenário diz assim para ele: há muitos anos recebi de teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou-me a vida na Ilíria e nunca pude ajudá-lo em parte alguma. Prometi, porém, à minha denegrida consciência o resgate dessa dívida. E hoje eu posso atender ao compromisso que o tempo não conseguiu apagar. Então, ele conta que fora contratado para matá-lo, mas em gratidão a seu pai, isso não seria feito. E diz também: mas uma morte pede outra, uma vida pede outra. Eu preciso também me salvar. Então alguém vai morrer no teu lugar. Será Apio Corvino. Varro diz: não, isso não. E corre em direção a Corvino, mas Flávio Súbrio o deteve dizendo: é tarde, alguém já manejou um punhal. Então ele corre até Corvino e encontra Corvino amordaçado, com larga rosa de sangue na cobertura de linho alvo. Mas os seus olhos pareciam mais lúcidos. E ele diz assim para Quinto Varro: filho meu, por que encolerizar o coração quando precisamos de paz? Acredita, acaso, que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Acalma-te, temos poucos instantes de entendimento. E Quinto Varro diz assim para ele: mas o senhor é como se fosse meu pai. Eu sei, Varro. Tenho visto, tenho reconhecido em ti também o filho espiritual que o mundo me negou.
Não chores, quem te disse que a morte possa representar o fim? Então ele diz que está feliz porque está morrendo em serviço. E diz assim para Quinto Varro: sei que te vês relegado à solidão, sem parentes, sem lar, mas não te esqueças da imensa família humana. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. E aí ele diz algo que vai marcar muito a sua trajetória ao longo dos séculos. Olhe, prestem atenção nessa frase. Enquanto houver um gemido de dor no mundo, ou uma nesga de sombra no espírito do povo, nossa tarefa não terminará. Morreremos e renasceremos na carne muitas vezes, até que possamos contemplar a vitória da fraternidade e da verdadeira paz. Contudo, é indispensável amar muito para antes vencermos a nós mesmos. Isso vale para nós também hoje. Nós temos que amar muito ainda, antes de alcançarmos aquela paz que a gente almeja, impossível de alcançar hoje. E Corvino diz para Quinto Varro assim: procure na igreja de Lyon um antigo pregador de nome Horácio Níger. É meu companheiro de trabalho. Leve para ele essa pequena bolsa com os recursos que eu arrecadei para a caridade. E desencarna aquele justo, Apio Corvino. No século XIX, no Brasil, esse mesmo espírito que foi Zaqueu à época de Jesus e que foi Apio Corvino no século III, em Lyon, um trabalhador cristão, ele reencarna no Ceará, em Riacho do Sangue, que se chama hoje Jaguaretama, e recebe o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra é esse espírito, com essa trajetória. Ele queria tornar-se médico, mas o pai não podia custear-lhe os estudos. Então ele vai para o Rio de Janeiro em 1851, aos 19 anos, para cursar medicina. E ele se formou em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ali, como médico justo e bom, ele foi vereador e deputado, presidente da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que à época era equivalente ao cargo de prefeito. Ele foi, depois de se tornar espírita, como presidente da Federação Espírita Brasileira, o apóstolo da bondade por excelência, o verdadeiro chefe da família espírita do Brasil. Ele que assumiu a pedidos a presidência da FEB quando havia uma grande disputa entre o grupo dos científicos e o grupo dos religiosos. Pessoas que queriam conduzir o espiritismo tendendo para o lado da ciência ou tendendo para o lado da religião, sendo que nós sabemos que a doutrina espírita possui um tríplice aspecto: científico, religioso e filosófico. Então fez um grande trabalho nesse sentido. E o seu nome é sempre um nome pronunciado e lembrado com gratidão e ternura, pois ele soube realizar na Terra a tarefa diferente, junto a Jesus, como médico, esposo, pai, irmão e homem público. Seus colegas, quando viam passar rumo às avenidas das lágrimas e das misérias, o chamavam de louco. Os seus discípulos, admiradores e beneficiados do coração, chamavam e chamam-no de santo. Desejara ser o médico dos pobres, e o foi. Desejara ser um autêntico discípulo do Cristo, e se tornou apóstolo. O seu consultório,
onde ele atendia os pobres, na farmácia homeopática Cordeiro, ele só recebia nesse consultório daqueles que tinham condições de pagar, que eram poucos. Ele chegava lá por volta das 14 horas, atendia seus inúmeros clientes. Na parte da manhã, atendia no seu consultório, na rua 1º de Março. Muitas vezes era chamado para atender as mulheres pobres do morro, na maioria mulheres em estado de gestação. A todos dava o remédio da sua bondade, através dos abraços, no olhar e nos conselhos. Por isso, recebeu o belo título de o médico dos pobres. Vejam que título belíssimo. Nesse consultório da farmácia Cordeiro, Bezerra realizou um trabalho que até hoje ecoa na espiritualidade. Com seus olhos verdes, trazendo sempre nos lábios um sorriso bondoso, ele fixava aquela massa de consulentes e receitava a cada um os remédios adequados. Ramiro Gama, escritor espírita que escreveu o livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, relata que quando ele se propôs a escrever o livro, Bezerra, através de mensagem, disse a ele que era para colocar no livro só aqueles casos que trouxessem a Bezerra na espiritualidade alegrias e saudades. Aqueles casos nos quais deu algo de si mesmo, testemunhou Cristo, sofreu e amou no convívio com os aflitos, os desesperados e os injustiçados. Através da mediunidade, no grupo Ismael, Bezerra disse assim: as horas que aí passei sem serviços do Senhor trazem-me hoje aqui amarguras e remorsos, ao passo que me trazem bênçãos, aquelas que me relembram as lágrimas que verti e os sofrimentos que recebi. Que lição de humildade! Justamente Bezerra, que mais do que ninguém aproveitou o seu tempo na Terra, fazendo o bem, ele lamenta as horas perdidas. Nesse livro, Lindos Casos, de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama narra diversos casos, alguns muito famosos. Tem o caso do Anel de Médico, que é o caso em que Bezerra, socorrendo um pobre, ele mexeu nos bolsos, não tinha mais o que dar, ele tirou da mão o seu anel de médico, símbolo do seu status social, e deu àquele pobre. Disse: vá, venda-o, não deixa que ninguém pague por ele menos do que ele vale. Bezerra não se preocupava com o dinheiro. O dinheiro para ele era um meio e não um fim. Não dava também muita atenção às coisas materiais. Era ver um faminto, um sofredor à sua frente, e Bezerra dava tudo o que tinha nos bolsos. E quando, porventura, nada possuía de dinheiro, dava algo de si, um abraço, um olhar, uma prece. Ele exercia a caridade desconhecida. Certa vez, ele foi chamado para socorrer uma mãe que se encontrava obsidiada pela própria filha. A filha, desencarnada, manifestava-se através da mãe, deixando ela em grande sofrimento. E Bezerra, quando vai atender a essa dupla, ele, de obsessora e obsidiada, ele fala diretamente à obsessora e diz assim: que vergonha, minha filha, que coragem a sua, obsidiar a própria mãe. Deixa eu fazer uma prece para você. E o espírito, assim, que estava muito resoluto, estava assim, não queria lijar pé ali daquele processo de obsessão. Ele disse assim: se quiser, pode fazer, mas eu não acredito nessas coisas. E ele faz uma prece tão sincera e tão sentida,
que tocou profundamente aquele espírito obsessor, que ao final diz assim: como é possível resistir a alguém que ora dessa forma? Eu vou-me embora, vou desistir, deixarei minha mãe livre, doravante. Bezerra muitas vezes era chamado de o Kardec brasileiro. E segundo Ramiro Gama, ele possuía, quando na terra e agora na espiritualidade, flores no coração, isto é, gestos de gentileza e de solidariedade, amor sincero pelo seu próximo. Sorrindo, Bezerra animava, olhando afagava, abraçando curava, falando esclarecia e confortava, orando, Bezerra produzia milagres. Certa vez, à porta da Federação Espírita Brasileira, quando saía de um dos trabalhos, Bezerra foi abordado por um homem que disse: Senhor, eu me encontro desempregado, minha esposa está enferma e meus filhos estão passando fome. Bezerra remexeu os bolsos. Não tinha mais nada para dar. Mexeu no seu anel de médico. Ele já havia doado também o anel. Então ele disse assim: leve este abraço, em nome da Virgem, e deu um abraço muito sentido naquele homem. E orientou assim: quando chegar em casa, abrace seus familiares, sua esposa, seus filhos, tudo vai melhorar. E dias depois, o homem volta também ao mesmo local para agradecer a Bezerra, dizendo: Bezerra, depois daquele abraço, tudo passou a melhorar lá em casa. Minha esposa está recobrando a saúde. Eu arrumei emprego. Meus filhos estão mais felizes e alimentados. Este era Bezerra, né, que realizava muito com aquele amor verdadeiro que ele sabia sentir em favor do próximo. Até quando desencarnou, em 11 de abril de 1900, a prece que ele fez foi em favor de todos aqueles doentes, enfermos que o visitaram também lá no leito de morte, aqueles sofredores que haviam ficado na terra. Ele pede em favor dos irmãos que ficam e ficavam. Na noite seguinte ao enterro, inclusive, na Federação Espírita Brasileira, fez-se uma reunião em homenagem ao espírito. E acontece uma grande surpresa. Um dos médiuns videntes vê o espírito de Bezerra de Menezes, iluminado e feliz, passando entre alas de espíritos agradecidos. Na maioria, mães que ele consolou e ajudou aqui na Terra. Bezerra também fez discípulos fiéis. Um deles foi Pedro Richer, que foi considerado o mais fiel discípulo de Bezerra de Menezes. Quando ele trabalhava na Federação Espírita Brasileira, ele representava tudo naquela casa, na casa de Ismael. As pessoas que ouviam a palavra de Pedro Richer sentiam que ele falava ao coração, antes que ao cérebro. Com Bezerra de Menezes, ele aprendera a orar e a servir. Certa vez, Pedro Richer estava em Barbacena e, passando, viu um velório. E o ambiente era tão triste que ele resolveu entrar. As pessoas estavam desconsoladas, era o velório de uma jovem. E ele pede licença para fazer uma prece. E faz uma prece tão sentida, tão emocionada, ante as pessoas surpresas, que ao final uma delas pergunta a ele se ele era espírita, e ele confirma. Outro discípulo de Bezerra foi Antônio Guerra Peixe, em Petrópolis, que também imitava Bezerra, visitando as avenidas das lágrimas, os morros da pobreza. E Ramiro Gama diz assim, de uma forma muito bonita: sob o pretexto de lhes levar dinheiro, alimentos, roupas, medicamentos e livros, oferecia-lhes algo de si mesmo. Ele fazia a verdadeira caridade, né?
Os livros, o alimento, as roupas, o dinheiro que ele levava eram só um pretexto. Ele ia levar mesmo, era um abraço, palavras consoladoras, a alegria da sua presença ali. E muitas vezes levar também as suas lágrimas de solidariedade. Outro discípulo de Bezerra foi Loreto Flores, Antônio Loreto Flores, espírita de Belo Horizonte, que atuou no Centro Espírita Amor e Caridade, que ainda hoje existe ali na Floresta. Ele praticou muito a caridade em Belo Horizonte. E mesmo desencarnado, ele atuava junto com Bezerra nas sessões do Receituário Mediúnico em Pedro Leopoldo. Em 11 de abril de 1950, quando se completavam 50 anos da desencarnação de Bezerra, uma grande reunião foi realizada no plano espiritual. Chico Xavier, em desdobramento, esteve presente. Bezerra de Menezes se achava ali com grande emoção. E ele recebe a visita ali, a presença, né? Como que uma estrela luminescente aparece. É Celina, a enviada de Maria. Então, aquele espírito elevado chega e chama Bezerra. Diz que traz uma mensagem de Maria de Nazaré. Nessa mensagem, ela promovia Bezerra, seu querido servidor, a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. Né? Bezerra era promovido na espiritualidade. Mas Bezerra suplica a Celina que leve a Maria uma mensagem sua, onde ele pede para ficar no seu humilde posto junto à terra, a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres. E Celina retorna e diz que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. É daí que vem os versos do hino a Bezerra que nós gostamos tanto, naquele trecho que diz assim: a voz dos anjos podes escutar, porém preferes aqui ficar, ouvindo o pranto dos pobrezinhos que sofrem tanto sem seu carinho. Então, Bezerra abriu mão de ir para esferas mais altas trabalhar, para ficar aqui na Terra. Ele dizia, enquanto alguém estiver sofrendo aqui na Terra, eu ficarei por aqui para auxiliar. O mesmo desejo que ele expressou lá quando era Apio Corvino, no momento da desencarnação. Finalizando, Bezerra, quando for a Zaqueu, aquele publicano visitado por Jesus, levantando-se naquela ceia, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E de fato ele deu, como vimos na narrativa de Leon Tolstói. À época, ele doou metade dos seus bens e acertou as contas com aqueles a quem ele havia prejudicado. Mais tarde, como Bezerra de Menezes, esse espírito, até o seu anel de médico, deu aos pobres. Veio dar aos pobres a outra metade. Fez a doação completa. A esse espírito, a esse grande benfeitor, manifestamos nesse momento a nossa gratidão pelas oportunidades de trabalho que ele nos concede na sua casa, pelos inúmeros auxílios que ele já nos fez a todos nós que rogamos pelo seu socorro, principalmente quando há um caso de enfermidade na família. Doutor Bezerra, muito obrigado.
Que Jesus nos ampare a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos fazer então, para finalizar, a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, neste momento em que te buscamos novamente em oração, após falar do querido espírito de Bezerra de Menezes, nós expressamos em vibração conjunta a nossa gratidão a esse nosso benfeitor, por todos os benefícios que temos recebido por seu intermédio, que possamos seguir-lhe os exemplos, que possamos também desenvolver em nossos corações essas flores que possam se expressar em favor dos nossos semelhantes, na forma da gentileza, do sorriso, do abraço, das palavras consoladoras e de esperança, do gesto de caridade. Que o Senhor nos abençoe a todos, pedindo que fluidifique as águas daquelas pessoas que estão ouvindo nesses momentos, principalmente os enfermos. Ampara-nos a todos e que assim seja.